Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daiane, eu tenho 36 anos, farei 37 anos semana que vem. Eu vim aqui contar pra vocês a minha história da artrodese na coluna lombar e o implante de neuroestimulador que eu tenho desde maio deste ano. Bom, eu vou começar do início para levar para vocês um pouco de conhecimento do que aconteceu comigo. Muitos já sabem, outros não, né? Só me conhecem e não sabem a minha história. Em 2013, 2014 mais ou menos, eu comecei a sentir uma dor assim um pouco queimada na região lombar. Comecei a ter dificuldades de desenvolver trabalhos na minha casa, os trabalhos domésticos, sou uma dona de casa, trabalho fora também. E quando eu chegava eu não conseguia desenvolver as minhas atividades em casa, varrer casa, lavar roupas, essas coisas assim. Eu passei em vários especialistas na área da coluna, fiz vários exames, começando com raio-x, tomografia, ressonâncias, até cintilografia eu fiz. E assim eu fui passando de um para outro, um dizia uma coisa, outro dizia outra, mandava ficar de repouso, medicamentos e medicamentos, e não estava resolvendo o meu problema. Até foi aonde encontrei o médico que eu me trato hoje, que já faz mais de 3 anos que a gente se conhece, que a minha vida mudou totalmente depois que eu conheci ele, porque quando eu cheguei no consultório dele, eu achava que tinha um tumor na minha coluna, né? Não sabia o que era, eu sentia uma dor absurda e isso estava me incapacitando muito. Eu encontrei ele, a gente fez algumas sessões de fisioterapia, muitas sessões de fisioterapia, né? Muito medicamento, tratamento com muito medicamento. E até então que eu descobri em uma ressonância magnética e num exame chamado eletroneuromiografia, que foi onde eu descobri que o meu nervo estava esmagado pela hérnia de disco nas vértebras L4, L5, S1. Pois então, aí o que aconteceu? Eu fiz todo o tratamento, todas as alternativas possíveis para não chegar na cirurgia, fazendo fisioterapia, mudando o peso, porque isso influencia bastante. A gente não pode ser muito gorda, porque a coluna da gente é a nossa sustentação, né? Eu tive que emagrecer um pouco, eu estava acima do peso, eu emagreci e mesmo assim eu não conseguia desenvolver atividade física. Eu confesso para vocês que eu não gosto de academia e eu não fui para academia. Eu optei por fazer algumas caminhadas, mas geralmente eu não conseguia, ia um dia, no outro eu já não conseguia porque a coluna praticamente travava, né? Sentia muita dor na perna direita, uma dor que desce por trás das nádegas e desce até o pé. Um problema no pé também, muito inchaço no verão, muita dor no tornozelo. Então, praticamente eu tinha um histórico de dor muito forte, mexeu bastante com o meu psicológico, porque eu era uma pessoa muito ativa, gostava de fazer muita faxina em casa e estava sempre na corrida, trabalhava fora, limpava a casa, cuidava de filho, fazia várias atividades, coisas que até nem deveria fazer, mas eu fazia porque eu me sentia bem. E isso foi mudando até que eu tive que fazer a cirurgia. Minha primeira cirurgia de coluna foi em 2017, onde eu não tinha mais opção de tratamento e eu tive que fazer essa cirurgia. Eu fiz ela então em 2017, janeiro de 2017. As pessoas perguntam pra mim se eu tive medo. Porque a gente tem aquele tabu que cirurgia na coluna deixa paraplégico. Eu sempre tive muita confiança no meu doutor e como eu venho, desde que aconteceu tudo isso comigo, desde que eu comecei a apresentar problema na coluna, eu comecei a estudar bastante sobre
ler bastante conteúdo, ver cirurgias como era, como não era. E eu fui muito tranquila, foi tranquilo pós-operatório. É um pouco difícil, claro, com certeza, né? Eu fiquei 4 dias no hospital, meu esposo me ajudou, ficou comigo nesses 4 dias. E o pós-operatório foi bem tranquilo mesmo. Com 20 dias eu já estava dirigindo, já tendo uma vida normal, uma rotina normal. Então, foi isso que aconteceu. Só que tem mais outras coisas que aconteceram e eu vou contar no próximo vídeo, para não se tornar um vídeo muito grande para vocês. Então eu quero assim, ó, se vocês têm dúvida, vão operar a coluna, estão com medo, quer conversar comigo, pode chamar no meu WhatsApp, que tá aí na página, que eu vou responder. Se eu não responder de imediato, no final do dia eu vou conseguir responder. Eu ainda estou em tratamento, ainda estou num pós-operatório, como eu falei pra vocês. Em maio deste ano, em 2020, eu fiz um implante de neuroestimulador. Então, tem alguns dias que eu ainda não tô bem. Mas eu posso dizer pra vocês que eu melhorei já 70% do que eu vivia antes. E quem tem dor crônica, seja em qualquer parte do corpo, não só a coluna, a dor crônica, ela nos traz uma bagagem muito pesada e acompanhada com a depressão, com a ansiedade, com a crise de pânico, até mesmo com a labirintite que eu tive também. Tudo foi acontecendo devagarinho, tudo motivado de uma dor crônica. Ah, mas por que tu fez a cirurgia e piorou? Eu quero deixar claro aqui pra vocês assim, ó. Cada pessoa tem um organismo. A minha cirurgia de artrodese não deu certo porque eu tive uma lesão muito séria no nervo ciático. Então ele estava muito espremido e o meu nervo ciático ficou lesionado. Em vista de outras pessoas, da forma que estava o meu nervo ciático lesionado, muitas pessoas ficaram com muito mais problemas que eu, problemas de pé caído, dificuldade na perna para caminhar. Graças a Deus eu tenho mobilidade reduzida um pouco, mas eu consigo caminhar normalmente. Eu não posso exagerar, claro, eu não posso caminhar muito tempo, ficar muito tempo em pé, mas também é resultado dessa última cirurgia que recém vai fazer 5 meses que eu fiz ela. Mas eu já me considero 70% já curada, praticamente. O uso de medicamentos que eu tomava antes, que depois eu vou contar pra vocês, eu já utilizo dipirona e eu cheguei a tomar morfina. Então, hoje, o número de opioides que eu tomo é minimamente, assim, só quando eu exagero. Porque vocês mulheres sabem que a gente dá uma exageradinha, né? Quer cuidar da casa, quer fazer coisa que não pode, e às vezes eu acabo fazendo coisa que não posso, sabendo que não posso, mas a gente vai lá e faz. Mas aí eu quero contar depois, para não se tornar um vídeo muito comprido e que todos vocês fiquem interessados para mim chegar onde eu quero, que é contar dessa terapia nova que muitos não conhecem, maioria da população não sabe que existe e tá aí sofrendo de dor crônica e tá aí o gatilho para vocês que existe sim um tratamento, que a gente consegue sim eliminar a dor crônica na coluna lombar e que a gente opera sim e não fica numa cadeira de rodas e que a gente consegue superar. Isso é um pouco devagar, porque envolve o psicológico da gente, mas a gente consegue chegar lá, tá bom? Daqui a pouco mais, então, daqui nos próximos dias eu vou gravando, não tenho muita intimidade de gravar, tenho um pouco de vergonha, mas acredito que com o passar do tempo eu vou conseguir passar mais coisas pra vocês e fica aí, coloquem as dúvidas pra mim, que eu esclareço tudo no vídeo. Se vocês quiserem saber como é que é o pós, como é que foi na cirurgia, como é que aconteceu, como é que foi, eu vou contando alguns detalhes interessantes para quem vai fazer cirurgia de coluna, algumas coisas que a gente deve se preparar, que eu não me preparei no momento.
eu só queria me livrar daquela dor e pronto, e teve coisas que eu tive muita dificuldade em casa que eu poderia ter mudado. Poderia ter me adaptado um pouco melhor para a cirurgia que eu fiz. Então a gente não se prepara, tá bom? Eu vou deixar vocês 10 minutos, é isso aí, para não aumentar muito o nosso vídeo e ficar muita conversa fiada, vamos dizer assim. Na próxima a gente conversa mais.